quase 500 anos depois da Reforma Protestante, faz-se necessário uma nova reforma. A igreja de hoje, a igreja contemporânea moderna, a igreja do século 21, também perdeu a sua forma. Nós estamos vivendo uma deforma tão grande, que faz a idade das trevas, a Idade Média, o século 15 e 16, serem meio-dia. Nós estamos vivendo um século tão escuro que fazem os papas, os inquisidores, John Tetzel, professores de escola dominical. Por quê? Porque os papas, os hereges, ainda vendiam perdão, ainda vendiam terreno no céu, ainda vendiam a eternidade. A heresia era em torno de santidade, perdão, santificação, vida eterna, céu. Os papas de hoje, desse neocatolicismo dos apóstolos contemporâneos, não mencionam a eternidade, não mencionam pecado, não mencionam perdão, não mencionam o inferno, não mencionam a volta de Jesus. Hoje o que se vende é a felicidade, hoje o que se vende é o imediatismo, hoje o que se vende é a cura, hoje o que se vende é o casamento, a prosperidade aqui e agora. Eternidade não está com nada. Hoje as blasfêmias são muito maiores, hoje o número de perdidos, de pagãos, é muito maior. Hoje as igrejas neopentecostais, elas têm que ser chamadas de seitas, são seitas neopentecostais. Se você frequentar um culto mormon, um culto das Testemunhas de Jeová, um culto da Ordem Rosecruz, um culto de William Branham, um culto espírita, ou até uma missa ortodoxa, você vai encontrar muito mais temor, pudor, muito mais seriedade e reverência, do que nesses centros de bruxaria neopentecostais. São seitas, se desviaram da verdade, são doutrinas de demônios, espíritos enganadores. A igreja está passando por uma terrível deforma. Você sabe que nos últimos 10 anos, o ateísmo tem crescido muito. O ateísmo cresceu uma porcentagem muito alta. O que é o ateísmo? É a crença na descrença da existência de Deus. É a crença na descrença de Deus. O ateu não crê em Deus, não crê na existência de Deus. E sabe quem que são os responsáveis? A igreja de Cristo. Porque o Deus que a igreja evangélica moderna apresenta para o pagão é uma caricatura barata, grotesca do Deus da Bíblia. Quem que é um Deus estúpido e idiota das igrejas neopentecostais? Quem que é um Deus fanfarrão, gordo, vestido de vermelho, que diz ho ho e que sai dando presentes para todo mundo? O Deus da igreja moderna é uma piada. O Deus da igreja moderna é imediatista, é inócuo, não infunde terror, não infunde temor. É um Deus humanizado. Por conta de apresentar esse Deus, esse evangelho da prosperidade, por conta do testemunho cristão ser uma aberração, aumenta o número de desigrejados, o número de desviados e o número de ateus. Ninguém quer o Deus da igreja neopentecostal, ninguém quer o Deus da igreja carismática, ninguém quer o Deus da igreja contemporânea, ninguém quer o padrão escandaloso, doente, psicodélico, febril dos neopentecostais. Então vai tender a haver uma rejeição ao cristianismo contemporâneo. O cristianismo está havendo uma paganização, um neocatolicismo. As indulgências estão sendo desenterradas. Os novos papas estão surgindo na figura dos apóstolos, com a sua infalibilidade, com a sua inerrância, com a sua canonização dos seus escritos, com as suas peregrinações, com as suas observâncias nas suas relíquias. Está vendo? Está aí. Faz-se necessário uma nova reforma. Eu nunca vi tanta igreja, tanta seita, tanto desdobramentos em nome de Cristo como hoje. Rapaz, é tudo quanto é coisa, nomenclatura e coisas das mais bizarras. A reforma aponta para os apóstolos, a reforma aponta para Mateus, Marcos, João,
A reforma aponta para Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. A reforma aponta para solos Cristos. Cristo é o único, salvação só nele. Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Não sejais como meninos, inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, que conduzem os homens ao erro. Parem com meninice, parem com coisas. Um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cefas. Parem com isso. Vamos voltar para a justificação pela fé, para a santificação como evidência da justificação. Como Cristo, como pedra angular, como os meios da graça para adquirirmos santificação, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, culto público. As pessoas não querem. Quando eu vejo esses desdobramentos de seitas, eu vou para Colossenses, que é uma epístola apologética, onde Paulo está combatendo o legalismo, o gnosticismo, o liberalismo, o libertinismo. O que isso traz a ideia? Que esses desdobramentos são para satisfação da carne. Por que os judeus convertidos queriam se circuncidar? Satisfação da carne, ego, orgulho. Por que queriam guardar algumas coisas? Ego, orgulho. Por que pessoas querem seguirem certos costumes? Carne, conhecimento, status, elevação sobre o outro. É só para isso. A fé é simples. O credo é simples. A Bíblia é simples. E nós não estamos fazendo simples. Nós falhamos no básico. Esse é o problema. Nós falamos no básico. Nós queremos atuar numa esfera elevada, mas a nossa esposa não está sendo amada como a Bíblia manda. Nós não estamos guardando o corpo quando amanda. É isso que é essencial à fé. Nós estamos tendo comunhão com o Yahvé. Nós estamos dando a outra face. Nós estamos cumprindo o Sermão do Monte. Pronto. Pega o Sermão do Monte. É o Sermão do Monte. Ali Jesus não fala de dia, não fala de dogma, não fala de horário, não fala de forma. Ali Jesus fala de algo interno, estilo de vida. A reforma tem que trazer isso. Não foi isso que o Éden fez? Deus deu forma ao homem, mais semelhança. O homem pecou, deformou. Não deformou? Veio o pecado, a maldição, a doença. Vem o Evangelho, traz a forma. Mas aí todo mundo pergunta, é nesse tempo que restaurarás o reino? Não compete a saber a vocês os tempos e as estações, mas recebereis virtude. Mas cadê o reino? O reino já está entre vós e vocês não perceberam. O reino é interior. O reino é mudança de coração. O reino é regeneração. O reino é amar quem não é amado. Gente do céu, o povo está falhando nisso. Você pega os grandes líderes religiosos, eles falham em ensinar e em viver a prática simples do Evangelho. Volta a face para que te ferir a direita, anda 2 milhas para aquele que pediu uma. Quem olhar para uma mulher com intenção impura e cobiçou com ela, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto.